né? Breve estaremos aí em áudio e vídeo para você, e com certeza vocês vão amar, porque todo mundo está ansioso para ver Edilmar Ferreira. Certo, Victor? Deus abençoe. Venha de lá, muito boa noite, Deus abençoe a nossa transmissão. Victor Oliveira, bem-vindo, meu amigo. Opa, grande Leomar, todo mundo aí da Rádio Cidade FM, todo mundo, povo de Feira de Santana, povo da Bahia, mais uma vez aqui com vocês. É sempre um prazer, né? Sempre tão bom quanto a primeira vez. Ótimo, sempre bom receber você aqui na bancada do programa A Voz de Israel, através do sistema digital e brevemente, pessoalmente, né? Esse ano nós iríamos receber o Vitor aqui na nossa bancada pessoalmente, no mês de outubro, não é isso, Vitor? Mas, infelizmente, ainda não foi dessa vez. Mas quem sabe ano que vem, meu amigo? Isso é verdade, né, cara? A gente já estava passando em tudo certo, inclusive eu já ele é um amigo próximo, então já estava trocando algumas informações com o Eliomar, estávamos já acertados com algumas instituições, mas o mais importante é que 24 a gente vai estar por aí, né? A gente já está pensando direitinho, já acertando, e é tudo no tempo de Deus, né, galera? Tudo no tempo de Deus, né? Quando tiver de ser, será. Verdade. Esse é Victor Oliveira, professor de Relações Internacionais e de Direito Internacional. E hoje vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas. É esse conflito que deu início no dia 7 de outubro deste ano e levou à invasão das Forças de Defesa de Israel numa retaliação contra a organização Hamas. Não é isso, Vitor? Isso é verdade, né? O dia 7 de outubro para Israel significa o dia mais sangrento desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto. Então, a gente contava ali 1.400 mortos, e pouco mais desses números. É importante a gente lembrar dois pontos sobre esse número. Primeiro que tem corpos ainda para serem identificados, então esse número vai crescer. E acontece que o governo de Israel, o Ministério da Saúde de Israel, as forças de defesa, o Ministério da Defesa também, revisaram o número de 1.400 porque tinha também terrorista no meio, né? Então esses terroristas às vezes eram contados com esse número de 1.400, mas depois também com essa revisão dos números, esse número passou para pouco mais de 1.200 pessoas mortas e ainda com muitos corpos a serem identificados. E aí a demora para essa identificação dos corpos se deve à forma como eles foram assassinados, de uma forma brutal, né? Muitos queimados, decapitados, então é muito gráfica essa guerra também, de imagens e tudo isso. Então essa questão faz com que demore, né, a identificação dos corpos. Então, esse é um ponto que a gente deve prestar atenção, mas o dia 7 de outubro certamente ficou marcado na história de Israel, principalmente, como eu havia dito, foi o dia mais sangrento, mais mortal desde o fim do Holocausto, desde a Segunda Guerra Mundial, e significa também para a região do Oriente Médio uma mudança de paradigma geopolítico. Pois é, esse é o professor de Relações Internacionais, Victor Oliveira, falando sobre o conflito entre Israel e Hamas, que começou no dia 7 de outubro de 2023. Ed, quer fazer uma pergunta para o Victor? Fique à vontade. Muito boa noite, Victor, meu amigo. Tudo em paz com você? Tudo certo, meu amigo. Prazer. Pronto, vamos lá. Baseado aí agora, né? Vamos fazer aí uma certa retrospectiva dessa guerra. Desde o dia 7 de outubro, né, quando houve ali os primeiros ataques, né, e do dia 8 em diante começou aí uma resposta israelense no sentido de diplomaticamente tentar fazer negociações e depois ver as questões das incursões, né, no enfrentamento ali mesmo militar dentro da situação. Baseado em tudo que tem acontecido desde o dia 8 de outubro para cá, você acredita que essa guerra ela irá escalar, ou com esses êxitos que Israel vem tendo, você acredita que a guerra vai estar ali já um tanto controlada, vamos assim dizer?
Se a gente for olhar para a história dos conflitos que envolvem Israel, Israel não se envolve em conflitos longos. E por conflitos longos, aí eu quero que o amigo que está me ouvindo pense no conflito do Afeganistão, no conflito do Iraque, o próprio conflito da Síria, do Iêmen, que alguns desses conflitos passam de uma década. Então, Israel até o momento não entrou numa guerra dessa magnitude, e eu imagino que essa tampouco vai ser o caso dessa situação atual, né? Importante a gente lembrar que a faixa de Gaza é um território pequeno, não um território grande, é um território basicamente do tamanho da cidade de Cuiabá, ali em torno, então não é tão extenso, o que ele é densamente povoado, né? Uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Então, qualquer deslocamento que você faça na faixa de Gaza, ele vai ter uma densidade humana demográfica muito alta. Então, esse é um dos fatores, né? Agora, quando a gente fala em escalada, eu imagino que a gente pode imaginar isso de duas frentes. A primeira escalada seria uma escalada regional a nível faixa de Gaza. E eu lembro a vocês que a faixa de Gaza é governada pelo grupo terrorista Hamas desde 2007. O Hamas ganha a eleição contra o Fatah, que era um partido político que comanda a Cisjordânia, que é outra região da Palestina. O Fatah é secular e o Hamas não é secular, ou seja, segue a Sharia, que seria uma forma deturpada de fazer servir a lei islâmica. Então, o que acontece? A gente tem uma escalada local, regional, envolvendo o Hamas, o grupo terrorista que perpetrou os ataques a Israel no dia 7 de outubro, e a gente tem também a presença de um outro grupo terrorista, que é a Jihad Islâmica Palestina, que não tem a mesma atuação do Hamas, não tem acesso às mesmas armas do Hamas, e vale também uma lembrança aqui de que o Hamas é um dos grupos terroristas mais ricos do mundo. Os grandes dirigentes do Hamas, o Haniyeh, que é o presidente do Hamas, vamos colocar assim, o chefe do Hamas, tem uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares, então, bilionário. E aí a gente vê como contrasta a riqueza desses caras com a pobreza da região da faixa de Gaza. Então, eu não vejo que há uma escalada regional, porque Israel já cercou Gaza, a cidade de Gaza, e agora Israel se prepara para fazer uma movimentação militar rumo ao sul da faixa de Gaza. Na parte norte, Israel já cercou a cidade de Gaza, tem destruído bases operacionais do Hamas, né, tem descoberto essa infinidade de túneis, e sobretudo porque esses túneis, a parte operacional do Hamas, ela opera justamente embaixo de hospitais, de mesquitas, escolas, então isso torna a ofensiva mais complicada, né? Agora, essa é uma escalada regional que eu não vejo um aumento. A gente precisa pensar numa escalada a nível regional. E a nível regional, o que eu quero dizer? O Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, o Hezbollah, esses grupos são financiados pelo Irã. Então, o Irã já é um outro ator. O Irã não reconhece Israel, o Irã é um inimigo declarado de Israel, e o Irã faz o seguinte, o Irã dá dinheiro para financiar esses grupos. Então, o Irã, de certa forma, ele está envolvido, mas o Irã é daquele tipo que dá pedra na mão do terceiro, o terceiro joga a pedra e o Irã se esconde, e aí esconde as mãos, lava as mãos e diz que não tem nada a ver, mas esses grupos eles são financiados pelo Irã, e além desse dinheiro que entra do Irã, que financia, o Irã também dá apoio militar, logístico para esses grupos. Então, aí a gente tem uma outra escalada regional. Recentemente saiu uma notícia de que o Ayatollah Khomeini, que é a grande autoridade máxima, o líder supremo do Irã, ele teve uma reunião com dirigentes do Hamas, a Reuters, a agência de notícias, deu essa informação, e que o Ayatollah Khomeini teria dito para os dirigentes do Hamas que o Irã não ia entrar em guerra por conta do Hamas, então que eles se resolvessem lá, né?
Então, tem essa escalada regional. Hoje, com o andar da carruagem, eu percebo que Estados Unidos, Catar e Israel vêm costurando uma espécie de cessar-fogo de 5 dias e que vai haver também a libertação de reféns. Agora, é uma questão que eu posso dizer para vocês assim, isso pode um anúncio de um arrefecimento do conflito? Eu gostaria de pensar que sim, mas isso tem, obviamente, reverberações dentro da política israelense, né? Mas eu diria assim, que esse é um conflito regional, tem as possibilidades de escaladas ali, mas hoje Israel não está mais tão afastado dos outros países árabes como já esteve recentemente. Nós temos aí falas de altos emissários do Bahrein condenando o Hamas. Nós não tivemos em nenhum momento, não foi colocado em nenhum momento, não foi posto em xeque os acordos de Abraão de 2020. Então, eu vejo essa sinalização como um bom momento, um bom prenúncio, ou seja, pelo menos existe um diálogo a nível diplomático entre esses países, né? E, sobretudo, também a atuação da Arábia Saudita, porque eu lembro a vocês que a Arábia Saudita é o coração do mundo islâmico. Na Arábia Saudita estão as 2 cidades mais importantes para o islamismo, Meca e Medina. Então, a atuação da Arábia Saudita ela tem que ser muito bem ponderada, ela tem que ser visualizada e muitíssimo bem calculada, porque a Arábia Saudita é o centro do mundo islâmico por essas 2 cidades e também é o centro do islamismo de cunho sunita, né? E aí acho que isso já é uma outra história, mas o mundo islâmico é dividido em sunita e xiita, tem outras matizes, mas esses 2 são os mais importantes, e a Arábia Saudita é o grande centro sunita. Então, são questões que a gente pode observar aí também. Ô, Vitor, antes de passar aqui novamente para Ed, eu gostaria de saber, pegando uma ponga aí do que você acabou de falar, sobre a questão da trégua. E gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Com essa trégua, vai tirar mais o foco de Israel, porque eles estavam determinados em acabar com o braço militar e político do Hamas. Então, essa trégua iria acabar com esse foco dos israelenses? Seria como as outras vezes, de atingir apenas a infraestrutura do Hamas? Ou Israel está assim determinado, mesmo com a trégua, acabar com o braço armado e com o Hamas de vez? Isso é uma pergunta boa, Leoma, porque eu percebo que, para que a gente responda essa pergunta bem, a gente tem que entender um ponto. Política externa, ou seja, a política que os países fazem com relação ao ambiente internacional, é uma soma do que eu tenho internamente como objetivo e do que o ambiente internacional me proporciona. Então, é um cálculo, é um jogo de interesse. Política é um jogo de interesse. É um toma lá da cá, é um estica e puxa e um morde a sopra. Mas o que eu quero dizer com isso? É que essa questão do cessar-fogo, que tem sido colocada desde o início, né, ela esbarra num ponto. Hoje, Israel conta 239 reféns que o Hamas tem em sua posse. E sempre desde o início que Israel lançou a operação Espada de Aço contra o grupo terrorista Hamas, e não contra a Palestina, isso é importante dizer, ficou claro que Israel tinha 2 objetivos. O primeiro era a libertação desses reféns e o segundo era varrer o Hamas do mapa. Os amigos aí que têm observado o noticiário internacional têm visto uma coisa, que os protestos contra o governo do Netanyahu e pedindo uma agilidade na soltura, na libertação desses reféns, tem tomado proporções cada vez maiores. Tivemos uma marcha com mais de 70 mil pessoas, né, acho que sendo de Tel Aviv e de Jerusalém, se não me falha a memória. Então, 70 mil pessoas, a gente pode dizer, não é muita gente, mas se a gente for colocar no contexto de um país de 9 milhões de habitantes, você tem uma parcela considerável marchando, né?
Então, isso é um ponto que a gente pode dar atenção. E além disso, os familiares das pessoas que são tomadas de reféns, eles são pessoas muito presentes na mídia. Então, a voz deles tem sido ouvida. E aí, eu quero reter essa informação aqui, que são 239 pessoas, certo? Que Israel conta. A boca miúda disse que esse número é bem menor, porque, infelizmente, muitos já vieram a óbito. E do lado do Hamas, a gente não pode tomar como certo o que os números dizem, porque é o Ministério da Saúde de Gaza que diz e é um órgão do Hamas. Então, a gente não vai ficar dando ibope para número inventado por um grupo terrorista. Verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente pensa num cessar-fogo, para Israel tem uma dupla interpretação. Por primeiro lugar, se Israel aceita um cessar-fogo de 5 dias, e aí seriam libertados em torno de 10 reféns por dia, sobretudo mulheres, pessoas mais doentes e crianças, o que aconteceria? Talvez entrassem na faixa de Gaza mais pessoas de outras nacionalidades, e aí talvez eles conseguissem, dentro dessa ajuda humanitária, poderia entrar também mais questões para o Hamas, por exemplo, combustíveis e alguns outros itens e objetos que talvez o Hamas pudesse vir a usar. Para Israel, o que isso significa? Eles vão conseguir a libertação de alguns reféns, isso melhoraria um pouco a imagem interna do país, mas esses ataques que Israel vem realizando minam a imagem pública do país. E os Estados Unidos disse muito claramente que Israel tem direito de se defender, mas eles iriam também atrás de uma solução, de um cessar-fogo para a libertação dos reféns, né? Então, tem essa questão interna de Israel, da política, mas, por outro lado, alguns setores da política israelense vai entender o seguinte, que isso é uma derrota, porque você não estipou o Hamas do mapa, você não varreu o Hamas do mapa, por outro lado, você aceitou um trato com o Hamas, né? E aí, o que vai lembrar, a contrapartida para a libertação desses reféns é que Israel liberte prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses. E aí é aquela situação. Então, você vai soltar... às vezes são pessoas condenadas por terrorismo, pessoas condenadas pelos mais diversos crimes, e que são ameaças à segurança de Israel. Aí você liberta essas pessoas, né? E os reféns são soltos. Eu disse o Ben-Gvir, não sei se eu pronunciei certo, inclusive ele é contra, né, a libertação desses prisioneiros por parte de Israel em troca dos reféns, não é isso? Bom, o Ben-Gvir é o seguinte, é uma figura pouco controversa. Eu digo pouco controversa sendo muito parcimonioso aqui, escolhendo as palavras. Então, o Itamar Ben-Gvir é uma das pessoas da ala mais radical do governo do Netanyahu. Extremamente nacionalista, extremamente religioso, enfim. Mas quando ele se opõe a essa questão do cessar-fogo, é porque ele faz um cálculo político similar a esse que eu disse, porque há setores da política israelense que vão entender esse cessar-fogo como uma derrota parcial de Israel, porque Israel fez incursões em hospitais, Israel fez o lançamento, e aí a gente não pode deixar de falar que o número de baixas do lado palestino foi muito alto, com a morte de muitos inocentes também pelo lado palestino, isso a gente tem que frisar. Então, eles vão entender o seguinte, nós fizemos isso, nós lançamos mão de uma ofensiva que durou muito tempo, que foi cara, que foi dispendiosa, e aí a gente senta para conversar com o Hamas e o Hamas continua existindo. É difícil, no fim das contas, ele é um amigo que está ouvindo, a gente entender quando é que um grupo terrorista deixa de existir. Porque, no final das contas, você está combatendo uma ideia. Verdade. Você está combatendo uma ideia. E se você não fizer
esse apagamento do grupo terrorista de uma forma, como posso colocar assim, de uma forma satisfatória, como tem de ser feito, é como se a gente estivesse pisando num foco de fogo e tá um fogaréu ao lado. Então, a gente apaga um foco, mas tem outro ali, né? E aí eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso que a fala do Ben-Gvir, ela caminha nesse sentido. Ele é de uma ala que é contrária por essas razões que eu explicitei aqui, né? Mas o próprio Netanyahu disse que, hoje mesmo ele falou que, no caso de um cessar-fogo de 5 dias inicialmente, Israel não abre mão do conflito. Então, Israel vai continuar, né, com a contraofensiva, com a resposta ao grupo terrorista Hamas, né, passando esses 5 dias. Vai haver mudança? Não sei te dizer, porque para que a gente chegue nesse estágio, com certeza tem muita conversa, tem muita diplomacia por trás. Né? Ok, esse é Victor Oliveira, especialista em Oriente Médio, falando aqui sobre o conflito entre israelenses e Hamas. Passar aqui para o meu amigo, colega de bancada, o Ed Batera, mandando um alô aqui para a Cláudia da Marisa Ótica, também para a Andréia, que está à nossa escuta, também para o professor José, na Mangabeira. É isso aí, quero mandar também um alô aqui para o nosso grande amigo Fernando Oliver, né, que está aí sempre nos ouvindo, sempre atento como um radar, como se fosse um radar, sempre observando nossos movimentos. Meu caro Victor, baseado em toda né, esse acontecimento da guerra, todas essas questões ali do Oriente Médio, Irã, segundo dizem os relatos agora, possivelmente Rússia e China estejam também por detrás de algumas ações, se tratando, né, desse conflito que já passa aí dos 40 dias. Como que você acredita, né, que vai ter essas consequências, né, desse conflito para que o nosso Ocidente, a gente vê que o Irã ali tentou se movimentar fazendo alguma coisa, e aí os Estados Unidos mandou logo um porta-aviões ali para próximo. Então a gente pode já fazer uma analogia aí, ou a gente já pode ter, né, sentir na prática consequências dessa guerra aqui no nosso Ocidente. Como que você acredita que pode haver aí o maior? Tem uma consequência para o Ocidente. Eu diria assim que o primeiro ponto tem uma questão econômica também no meio, tem uma questão de meios energéticos também. Quando a gente fala no Irã, e é um país muito controverso, tanto ao trato do Irã com os seus cidadãos, ou até mesmo... Porque o Irã é uma teocracia, então é um sistema de governo bem diferente aqui, extremamente cerceador de liberdades, e que todo mundo já sabe como é a questão de direitos humanos no Irã. Mas o Irã, no território iraniano, tem um estreito que se chama Estreito de Hormuz, que é uma passagem marítima pela qual passa 30% de toda a produção de petróleo do mundo. E tem uma questão geopolítica ali que o Irã ele é fundamental para 2 países, para a Rússia e para a China. Por que é fundamental para eles? Porque a Rússia e a China têm relações muito próximas com o Irã. Eu relembro a vocês que no ano que vem o Irã vai ser um dos países que irá integrar o grupo dos BRICS. Ou seja, tem essa aproximação, né? E o Irã é uma chave mestra para que a ideia, o plano de integração de infraestrutura da China, chamado a Nova Rota da Seda, funcione. O Irã é peça fundamental nesse projeto chinês. E tem muito dinheiro chinês sendo investido no Irã no que diz respeito à infraestrutura. Do lado da Rússia, a Rússia entende que o Irã é um importante parceiro da Rússia na região. O Irã, a Síria, sobretudo, esses 2 países são grandes parceiros da Rússia na região. E por que eu digo isso? Quando eu falo do Estreito de Hormuz ali também, é um importante meio para que a Rússia escolha a sua produção também. Né? Então, a Rússia utiliza desse estreito.
E aí a gente entra numa situação. Todo mundo sabe que o Irã patrocina esses grupos terroristas. Mas a Rússia não reconhece o Hamas como grupo terrorista. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não reconhece o Irã como grupo o Hamas como grupo terrorista. Então, aí a gente vê uma questão se formando. Eu diria assim que para os Estados Unidos é uma questão muito sensível por dois motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos hoje é um dos países mais endividados do mundo e os Estados Unidos está à porta de uma eleição. E dentro do ambiente eleitoral americano, o gasto militar fora dos Estados Unidos vai ser um ponto que vai ser muito debatido. E aí eu falo com todas as letras aqui, jogando todas as cartas na mesa. A briga vai ficar entre Donald Trump e Joe Biden. Né? Hoje, as maiores pesquisas de mais confiabilidade dão vitória ao Donald Trump. Né? E vocês podem ver aí como é a atuação do Biden. Né? O Biden recentemente agora recebeu Xi Jinping nos Estados Unidos, chamou o cara de ditador, depois foi tentar panos quentes, tem imagem muito curiosa do chefe da diplomacia americana, no momento em que o Biden fala que o Xi Jinping é o ditador, ele leva a mão na testa, ele pisca assim profundamente, fica consternado, e depois o Biden vai lá atrás do Xi Jinping e tudo isso, mas vai ser um ponto muito trabalhado também na política americana. Então, tem essas questões, né? E a gente não pode deixar de vista que tem uma outra guerra também acontecendo na Europa, né? Entre Rússia e Ucrânia. A guerra não parou. Então, tem essas questões também, né? Mas eu sou muito otimista, amigos. Eu gosto de crer que essa escalada não vai ser algo tão sentido assim, né? Eu acho que Rússia e Ucrânia tinham um potencial mais latente de provocar algo mais significativo na política internacional. Verdade, porque se tratando até mesmo de Brasil, somos aí campeões, né, do agronegócio, a gente vê que a gente necessita muita coisa, né, a nível de fertilizantes da Rússia. Então, é o que de verdade afetou um pouco o Brasil. Já no Oriente Médio não afetou tanto. Então, eu vejo que dentro das questões do Acordo de Abraham, eu acredito muito que ia movimentar, sabe, de forma turística a região. Essa guerra pode, sim, no primeiro momento, né, trazer aí um adiamento. Mas, como você está falando, e dando analisada também no cenário mundial, eu acredito que só se realmente, né, segundo as fontes, né, aquela especulação toda, a China realmente estiver por trás de alguma coisa nesse ataque, e aí atrapalha essa questão de Israel junto com a Arábia Saudita, que ele, né, aquela prévia de acordo de paz ali, eu acredito que eles façam alguma coisa para atrapalhar essa prosperidade que o acordo de Abraham vem trazendo para aquela região. 21h mais 50. Esse é o programa A Voz de Israel. Estamos falando hoje sobre o conflito entre Hamas e Israel. Conflito esse que começou no dia 7 de outubro de 2023. Estamos no ar aqui com o nosso amigo Vitor Oliveira, ele que é especialista em Oriente Médio. É isso aí. Você que nos assiste, caso queira mandar alguma pergunta, você ainda tem um tempo aí de mais 5 minutos. Se não puder, pelo menos, né, deixa sua curtida lá nos nossos comentários. E aí você vai estar acompanhando sempre aqui, né, tudo o que acontece no cenário geopolítico a nível internacional. Graças a Deus que nós temos o Victor, temos também o Marcos, temos o Samuel. Então são pessoas, né, o Augusto Lerner, isso mesmo? Que às vezes eu confundo ali o nome dele. Passa tão rápido às vezes lá nas histórias que eu não lembrava o sobrenome dele. E temos também o Rafael Guanabara, né, lá em Israel. Temos aqui uma equipe top, que graças a Deus tem, assim, alimentado este programa com as informações. Excelentes profissionais. E com tudo que nós precisamos para manter você aqui no nosso país, na nossa cidade, bem informado a respeito da situação da guerra. Vitor, desde já te agradeço, né? Eu encerro aqui a minha participação nessa entrevista. E espero que você pessoalmente venha, que é para a gente poder, né, explanar mais a situação e a gente fazer um bom trabalho aqui em Feira de Santana para que essa cidade
seja assim agraciada e enriquecida com o seu conhecimento. Eu também gostaria, antes de passar a palavra para Vitor, para que ele possa falar um pouquinho mais sobre a ONG Educacional, que vem realizando um brilhante trabalho, desde 2018 que eu conheço esse trabalho, inclusive o André já esteve conosco, no início do ano, também o Marcos esteve aqui, foi bem recebido, então a gente tem esse carinho especial por vocês e também pelo trabalho que vocês vêm realizando. Mas antes de você falar um pouquinho mais, nós temos aí uns 3 minutos ainda, eu gostaria que você, em 1 minuto, respondesse sobre a questão do antissemitismo, que com essa guerra tem aumentado bastante. Você acha que o Brasil está ultrapassando os limites ou é só na Europa, Vitor? Não, esse problema já está no Brasil. Eu digo no Brasil porque desde o início do conflito e até hoje, ou seja, a gente não está falando de 2 meses, né? Quase 2 meses, mas não 2 meses. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, lançou um relatório, que inclusive nós ajudamos eles em alguns pontos, mostrando que nesse curtíssimo espaço de tempo nós tivemos um aumento de mais de 960% de denúncias de antissemitismo. Você pode e deve, né, de maneira muito isenta, de maneira afastada, de maneira ponderada, fazer críticas a Israel como qualquer outro Estado. A gente está falando aqui de um Estado. Não existe nenhum Estado santo no mundo. Digo sempre, nem a Santa Sé, que deveria ser o Estado santo, é santo. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe uma diferença entre você fazer uma crítica legítima e outra coisa é você partir ao ódio ao povo, partir o ódio à religião, e aí nós estamos vendo isso. O presidente tem tido algumas falas muito dúbias e que tem colocado um pouco em xeque essa relação e que tem acirrado também os ânimos de pessoas que só querem uma pequena janela para praticar o antissemitismo. Então, precisamos ter esse cuidado redobrado também, né? Essa é uma questão muito, muito urgente do país, né? Não é um problema só. Há outros países em que, infelizmente, o antissemitismo está mais latente, mas a gente precisa analisar com calma, com muita seriedade esses números. Em menos de 2 meses, um aumento de quase 970% dos casos de antissemitismo não deve ser ignorado. Ok, né? Lamentável isso, né? Tem crescido bastante o ódio contra o povo judeu. E é preocupante, né? Eu creio que com essa guerra aí se revelou quem são os verdadeiros antissemitas que estavam em oculto. Então, nós repudiamos aqui toda forma de ódio expressado contra o Estado judeu. E como o Vitor falou, né? A crítica, como qualquer outro Estado, é bem-vindo, mas o ódio não. O André sempre fala isso e eu admiro muito essa fala dele. Vitor, já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer pela a sua presença aqui por meios digitais, pelo Skype, mas eu gostaria que você ainda falasse em 2 minutos sobre o trabalho que vocês vêm realizando, né, para alguns ouvintes que estão nos ouvindo pela primeira vez. E, desde já, suas considerações finais. Bom, nossa ONG, Estenditos Brasil, é uma ONG, também nós não temos fim lucrativo, estamos apartidários. O nosso objetivo é educar sobre o Oriente Médio, com foco na questão israelo-palestina e sempre apostando na solução de 2 estados, né? 2 estados para 2 povos distintos, que se autodeterminem, que se regulem, se definam como bem entender sobre bases assentadas em direitos humanos e com reciprocidade no que diz respeito ao ambiente do direito internacional, para que se produza paz. Então, o nosso trabalho é educar sobre o que vem acontecendo. A gente tem participações na mídia, temos participação com instituições de ensino superior, com escolas. Eu recentemente tive o enorme prazer de palestrar sobre o conflito Israel-Hamas
no Acre, né, com a Comissão de Direito Internacional da OAB de lá, inclusive, grande abraço aos amigos de Rio Branco, que nos acolheram tão bem lá, e fizemos atividades, enfim, no Brasil todo, tratando desse assunto. Nosso objetivo é educar para a paz, né? Então, eu deixo o agradecimento aos amigos da Rádio Cidade, Eliomar, de Patera, todo mundo que sempre nos convida, e a gente vai participar com muito prazer. Sigam a gente nas redes sociais, né? Sobretudo no Instagram, que é a nossa rede social principal, Stand with Us Brasil, STANDWITHUS Brasil. Procurem a gente lá, estamos produzindo sempre material de qualidade, sempre colocamos lá as atividades que nós estamos realizando. E, bom, minhas considerações de um jeito muito rápido, Eliomar, de Batera, é o seguinte: que haja paz e que essas pessoas, esses mais de 230 reféns voltem são salvos às suas casas, aos seus entes queridos, que a gente retome esse espaço de diálogo que a gente via no Oriente Médio. Nós estávamos a poucos passos de talvez um acordo de normalização de relação diplomática entre Israel e a Arábia Saudita, o que significaria uma mudança de 180 graus na política local. Então, que a paz exista, que a gente aposte sempre na diplomacia, que a guerra seja o último dos casos. Relembro que Israel tem o direito de se defender, porque foi atacado primeiro, né? Mas que também essas pessoas, né, as vidas palestinas também importam, tem os mesmos valores das vidas israelenses, e que a gente possa, através da educação, combater o ódio, né? Combater o ódio e a desinformação. É uma frase que eu sempre digo: o ódio é criado na desinformação. Então, a educação é a chave para que a gente resolva isso. Demora, mas é efetivo, né? Esse é o nosso amigo Vitor Oliveira, especialista em Oriente Médio. Belíssima aula aqui para os estúdios do programa A Voz de Israel para o público feirense. Vitor, meu amigo, muito obrigado por essa belíssima aula, por esses esclarecimentos que você trouxe aqui para o público de Feira de Santana. Um grande abraço para você e para toda a sua equipe que sempre tem realizado esse belíssimo trabalho por onde quer que vocês andem. O programa A Voz de Israel sempre vai estar aqui com os microfones abertos para vocês e, como eu costumo dizer, aqui Israel tem voz. Retornamos na próxima semana, se Deus quiser. É isso aí, minha audiência. Que Deus abençoe você.